Meus irmãos, falamos agora, o primeiro tópico, vamos fazer uma síntese, né, do que é o primeiro tópico, vamos dar uma resumida aqui do que foi o primeiro tópico, né? Os santos devem louvar a Deus pela eleição e ser iluminado para conhecer a esperança do chamado e as riquezas que fazem parte da nossa herança. Então, irmãos, nós devemos louvar a Deus pela nossa eleição, sermos iluminados para conhecer a esperança do chamado e as riquezas que fazem parte dessa herança. Nesse segundo tópico agora, nós vamos falar sobre a excelente grandeza e força do poder divino. Tá? Eu vou fazer a leitura e nós vamos de novo comentar sobre o que está sendo falado. O poder divino é imensurável e nada pode detê-lo. Em sua carta, Paulo se esmera no esforço de produzir a grandiosa eficácia desse poder que opera em favor dos crentes. Então, irmãos, na nossa leitura inicial do texto, lá em Efésios, né, a partir do versículo 3 ao versículo 14 e do 15 ao 23, tem uma divisão. Do 3 ao 14, Paulo faz um verdadeiro hino de louvor pelas bênçãos redentoras de Deus e em Cristo. A última parte é uma oração de intercessão para que os olhos espirituais do crente se abram, para que através da experiência alcance a compreensão da plenitude dessas bênçãos. Então, irmãos, o apóstolo Paulo, ele primeiro faz um hino, ele faz um hino de ação de graças, né? Ele reconhece, agradece, e depois ele vai fazer uma oração de intercessão pelos irmãos, né? Então, Paulo faz uma junção do louvor com a oração e da adoração com a intercessão, como dois componentes necessários ao verdadeiro conhecimento de Deus. Então, que nós viemos aprender que nós precisamos juntar o louvor com a adoração, com a oração, e a adoração com a intercessão. Então, nós oramos e louvamos e adoramos com a intercessão. Vamos interceder uns pelos outros, irmãos. É momento de interceder um pelos outros. Cada um de nós conhecemos alguém que podemos estar orando, podemos estar pedindo a Deus. Mas antes disso, vamos louvar e agradecer tudo que Deus tem nos feito, por tudo que tem nos guardado, por ter guardado a nossa família, a nossa casa. Então, vamos seguir esse passo aí que o apóstolo Paulo, né, o grande apóstolo Paulo, tem nos ensinado. Tá? Nós sabemos que o poder divino ele é imensurável, a gente não consegue medir, não existem limites. Nosso Deus é o Deus do impossível, é o Deus que ressuscitou Jesus do meio dos mortos e que está vivo até hoje, né, no meio de nós. Vamos falar da primeira parte do tópico 2, que é a excelente grandeza do seu poder. O apóstolo Paulo orou para que os salvos pudessem entender a excelente grandeza do poder de Deus. Perceba que a palavra excelente é traduzida do grego uperbalon, que na forma adjetiva significa extraordinário. Paulo queria que nós pudéssemos entender o extraordinário de Deus. Já a expressão seguinte, megetos, grandeza, o objetivo é enaltecer a magnitude do poder de Deus, que a tudo sobrepuja, ou seja, ele passa sobre tudo, né, o poder de Deus. O termo dunamis, aqui traduzido por poder, indica feitos miraculosos, que requerem força de medida. Né? A gente também encontra essa palavra dunamis como dínamo, dinamite, aquilo que produz energia, né? Então, uma energia fora da medida, né? Logo, a repetição desses termos indica, né, que apenas o maior de todos os poderes é capaz de realizar a transformação e a salvação do homem, e que somente um poder tão grande assim pode operar e concretizar as bênçãos inclusas na esperança da vocação.
e nas riquezas da herança, né? Lá em 2 Pedro, no capítulo 1, no versículo 4, deixa eu abrir aqui para os irmãos que nós acompanharmos, né? 2 Pedro, capítulo 1 e versículo 4. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4. Pela quais nos tem sido doada as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo, ou seja, a transformação e salvação do homem eleito, né? Então o apóstolo Paulo vai nos ensinar muito, irmãos, aonde devemos buscar, e nós cada vez mais precisamos buscar intimidade com Deus para que venhamos a ser, para que venhamos a ter entendimento daquilo que Ele vai falar conosco, para que quer falar conosco sobre as nossas vocações e herança. Agora vamos falar um pouquinho no tópico 2 sobre a força do poder divino. Na sentença, segundo a operação da força do seu poder, que está lá em Efésios 1, versículo 19, o apóstolo faz uso de 3 vocábulos gregos concordes entre si, né? Primeira palavra, operação, que é a tradução de energia e também significa eficácia, tá? Sinalizando a ideia de poder em atividade. Lá em Colossenses, no capítulo 1, versículo 29, vai falar algo sobre. Segundo a expressão força, vem do termo kratos, que traz a ideia de intensidade, tá? E finalmente, ischus, que indica o poder inerente de Deus, né? Lá em João, no capítulo 1, versículo 12, lá em 2 Pedro 2,11, também vai falar sobre o poder inerente de Deus. A associação desses conceitos revela o poder potencial de Deus, que é inerente à sua natureza divina, opera em favor dos que creem, para aprofundar essa impressionante descrição. Paulo apresenta 3 exemplos irrefutáveis da força desse poder: a ressurreição de Cristo, a sua ascensão à direita de Deus nos céus, sua elevação acima de todo domínio. Ou seja, o poder de Deus, como eu já venho falando aqui ao longo dos nossos vídeos, dos exemplos é a ressurreição de Cristo. Cristo foi o único que ressuscitou dentre os mortos e continua vivo. Houveram sim outras ressurreições, outras ressuscitações, mas que ficaram pessoas que voltaram a morrer. Mas Cristo não, ele foi assunto aos céus, está sentado à direita de Deus, né? Onde indica o poder de rei, né? Quem vai ter a visão de Deus sentado ao lado direito é o primeiro mártir da igreja, né? Estevão vê o trono de Deus, o Jesus ao seu lado, ao lado direito, né? E a sua elevação acima de todo domínio, ou seja, o nome de Jesus está acima de sobre tudo e sobre todos, né? Acima de todo poder, toda potestade, toda intenção do inimigo, né, irmãos? Então nós temos que ter atenção, e esse momento que todos falam de momento de crise, lembrarmos que do poder soberano do nosso Deus. Nada nem ninguém podem frustrar os planos de Deus. Aproveitem esse momento, aproveitem o momento de separação, aproveitem o momento de distanciamento, para nos aproximarmos do nosso Deus, crendo do poder dele. Sabemos que tudo está nas mãos dele e será segundo a sua vontade. Vamos ler mais a Bíblia, ouvir menos aquilo que a televisão tem para nos dizer. Vamos buscar mais de Deus e menos dos homens. O que nos falta mais é crer em Deus, é saber que Ele está na direção de tudo e tudo está sobre embaixo das suas mãos e do seu poder. Então, irmãos, não se sintam intimidados com tudo que o mundo tem falado. Creiam em Deus, que o melhor de Deus ainda está por vir. Já volto com o nosso próximo